Até aparecer aqui, live. Bem, boa noite a todos, né? Aos nossos colegas aí, hegelianos, não hegelianos, né? E simpatizantes que estão acompanhando. A gente vai começar hoje, né? Um projeto, na verdade, né? Apenas mais uma live, né? Mas é um projeto que a gente pensa em ampliar, né? E expandir essa ideia de pesquisa hegeliana, né? A gente já tem uma tradição no Ceará. E a ideia é que essas pesquisas, esses estudos de Hegel, ele possam se ampliar e a gente conhecer quem está pesquisando. E por isso o título, né, Colóquios Hegelianos, não é um evento, né, na verdade é um projeto, né, uma proposta, e a cada mês a gente vai convidando alguém, né, que pesquisa ou já pesquisou Hegel, que tem interlocução com algum outro autor, né, para que a gente tenha esse panorama da pesquisa hegeliana no Ceará, no Nordeste, né, e de repente se ampliar até em outros estados, né, fora do Nordeste. E aí hoje, né, a gente né, a gente tem a alegria, né, e a honra de trazer o nosso amigo, o John Aquino, né, que vai nos falar um pouco sobre a pesquisa dele, sobre a formação dele, como é que ele encontrou o Hegel, né, nos caminhos da filosofia, né, e é um prazer, John, estar aqui. O John é professor de filosofia lá no IFCE, né, em Itapipoca, e vai falar mais sobre isso. E uma boa noite. Né? Vamos hegelianizar, né, esses espaços midiáticos. É com você. Boa noite, camarada. Boa noite para quem está curtindo aí, tá certo? Obrigado pelo convite, viu, Franzé? É muito bom poder falar sobre Hegel, apesar do momento de pandemia. E eu também eu acho que não sou eu, mas muita gente está meio saturado de algumas lives. Eu acho que essa daqui é interessante porque é um colóquio, né, que tu tá organizando, dedicado às pesquisas em Hegel, a galera que curte Hegel. E eu acho que no Ceará tem muito espaço para isso, né? Bem, da minha formação, né? Atualmente eu sou professor de filosofia do IFCE, no campus Itapipoca. Me graduei em filosofia na UES, que é algo que me orgulha bastante. Fiz o mestrado em filosofia na UFC e estou fazendo doutorado atualmente na UFC, né? E como é que foi mais ou menos a minha pesquisa sobre Hegel? Eu cheguei a Hegel como uma maior galera aqui do Ceará, que eu acho que foi através do Marx, né? Eu já no ensino médio, eu curtia essa parada do Marx, né? No meu segundo ano, eu conheci, fiquei sabendo que era marxismo, eu já fui para a UES já nesse objetivo de conhecer Marx. Só que chegando lá, eu tive a sorte de conhecer professores muito massas que eram bons marxistas e, como bons marxistas, eram bons hegelianos, né? E o Gadanha, né, que foi, além de professor, um grande amigo, ele foi um dos que primeiro falou que não dava para se entender Marx sem entender Hegel. E aí eu peguei, tentando estudar Marx, eu acabei me envolvendo intelectualmente com três autores, que eu chamo de minha Santíssima Trindade, né? O Marx, o Marcuse, o Freud e o Hegel, né? E o Marx, ele tá ali, mas esses três autores, eles pegam muito do meu tempo, muito da minha paixão, da minha razão, e o Marx, ele completa isso, mas eles três são centrais, e dentre esses três, o Hegel adquiriu um destaque muito grande, porque ele demanda muita energia intelectual da gente, né? E por Perfeito. isso, eu me dediquei a estudar Hegel. A minha monografia, e na UES, né, como eu falei, tem professores excelentes sobre isso. Eu me lembro que quando eu estava na UES, tinha uma galera que falava criticando, mas para mim era um elogio, que na UES era um curso livre de Marx e Hegel. Era um curso livre de Marx e Hegel. Né? Eu achava aquilo muito massa. Eu tive aula com o Itamar, uma aula, como diz o Emiliano, uma aula muito chique, que começa com Parmênides e Heráclito para chegar até Hegel. Tive aula com o Emiliano, com a Ilana, que são outros professores Hegel, que explicavam Hegel divinamente bem, de modo apaixonante. E o Gadanha, o próprio Gadanha, a Marli, né? Então você tinha várias vertentes de Hegel ali na UES. E eu dediquei minha monografia a Hegel. Eu pensava que ia fazer em Marcuse, o Gadanha também, né, foi meu orientador, esperava que fosse Marcuse, mas eu acabei fazendo em Hegel, em um tema que sempre me chamou a atenção,
que é essa relação entre indivíduo e sociedade. Me chamou muita atenção, né? Que eu inventei de fazer alemão, mas não concluí, porque aquilo é quase um curso de graduação, né? Outro curso de graduação difícil pra caramba. Mas eu consegui ver algumas coisas em Hegel, e eu vi que ele fazia uma distinção que a sociologia alemã vai pegar, né, entre sociedade e comunidade, né? Gesellschaft e Gemeinschaft, em que a sociedade era algo mais mecânico, né? No sentido de o todo é a soma das partes, enquanto a comunidade é um todo no sentido orgânico, de no lugar de ser junção das partes de forma mecânica, existe uma relação de reciprocidade entre as partes que compõem o todo. E o Hegel, ele trabalha a relação entre indivíduo e sociedade nessa pegada da comunidade, né? Então eu trabalhei, e o Hegel fala algo interessante, o indivíduo, ele só é livre nessa comunidade. Se a comunidade, né, a comunidade humana, que determina os meus limites, as minhas possibilidades. Se a minha comunidade me dá poucas possibilidades, eu não sou tão livre quanto uma comunidade que dá mais possibilidades, né? Então eu trabalhei, o tema da minha monografia, inclusive foi o título dela, foi Comunidade e Liberdade na Filosofia Política de Hegel. E eu trabalhei como é que o Hegel tematiza a relação do indivíduo com a comunidade, a relação do indivíduo em sociedade, nesse sentido comunitário do Hegel, né? Inclusive, um autor que é hegeliano e que ajuda muita gente a entender isso é o Charles Taylor, né? Que define o Hegel como um comunitarista, né? Que é o que a galera hoje em dia fala nos Estados Unidos, né? Eles se dividem a filosofia política entre liberais, que focam mais na centralidade do indivíduo, e comunitaristas que focam mais nos aspectos comunitários, né, da sociedade, da vida humana. E eles colocam Aristóteles e Hegel como comunitaristas, né? Então eu trabalhei isso na minha monografia. O meu objetivo no mestrado era dar continuidade a esse tema, porque eu achava que eu não tinha esgotado. No mestrado eu tive a honra de ser orientado pelo professor Conrad, né? O professor Conrad Ötztal, professor alemão, que estuda Hegel e Kant, e ele fazia reuniões quinzenalmente para a gente expor nossas pesquisas e tudo mais. E conversando com ele, numa dessas reuniões, eu apresentei o meu projeto de pesquisa, ele pediu para que eu enviasse o projeto de pesquisa e enviasse também a monografia. Quando ele me pegou, me convidou para uma reunião, para a gente debater sobre o meu projeto. Eu pensei, lá vem algum bucho aí, né? Só que, na verdade, foi algo que foi muito bom para mim, porque ele disse a seguinte coisa: John, o seu projeto não é original, porque esse assunto já está muito batido em Hegel. Ele disse que durante muito tempo se acusou Hegel de ser um pensador, usando aqui esse conceito liberal, né, é um pensador totalitário, né, de o Estado ser tudo, o indivíduo no Senado, né. Ele disse que o Karl Popper era um dos caras que fazia isso, né? E ele disse que teve toda uma literatura para defender o Hegel dessa acusação infundada, né? Ele disse que então era um assunto que já estava muito batido e que era interessante eu procurar outra coisa. E na UFC, um assunto que me chamou muita atenção nas disciplinas que eu fiz lá, e que eu não tive essa discussão na UES, foi sobre a questão das regras, das normas, né, da normatividade. Eu tive aula com a galera da filosofia analítica, né? O Jacques Leclerc, o Marco Silva era um professor que tinha lá visitante, se eu não me engano, acho que agora está parei em Pernambuco, foi muito com eles, eu queria interessar para consultar normatividade, que era uma palavra que eu nem conhecia, né? Normatividade. Aí eu fiz uma disciplina, que olha o nível da disciplina, que foi o professor Conrad, o professor Manfredo, eu fiz a disciplina do Manfredo também, que eu acho que todo mundo tem que fazer, né, lá quando chega no mestrado, e esse professor Marco Silva, que a gente foi debater Robert Brandon, que é um hegeliano que tenta fazer uma leitura analítica de Hegel. E ele começou a trabalhar sobre essa norma, a gente começou a debater sobre essa questão da normatividade. Isso me chamou muita atenção, e eu percebi que, de fato, na filosofia do direito e na filosofia da história, na filosofia prática do Hegel, ele tem uma preocupação com as regras, com as normas, né? Com o caráter das normas. Eu percebi que o Hegel está interessado em quê? Em tematizar a liberdade. A razão para Hegel é a liberdade, né? E o que é razão? É tudo o que é racional, é tudo aquilo que preserva e promove a liberdade humana.
né? Só que como é que essa liberdade ela se efetiva, né? Como é que ela vira Wirklichkeit, né? Como é que ela se efetiva, ela vira efetividade, não mera realidade. Ao Hegel, eu percebi que o Hegel deixa bem claro que não existe liberdade, né, fora da comunidade, e essa liberdade em sociedade, essa liberdade que se dá nessas relações intersubjetivas, que ninguém é livre sozinho, ninguém é o Robson Crusoe, como vai falar o Marx, né? Essa liberdade em sociedade, ela pressupõe normas, ela pressupõe regras. Que viver em sociedade é estar constantemente cumprindo regras. E sendo você sabendo ou não que está cumprindo essas regras. Em uma sala de aula, por exemplo, quando o professor está falando, espera-se que os alunos não fiquem falando ao mesmo tempo, atrapalhando a aula. Não é necessário ter uma regra na lousa gigante ou o professor ficar falando direto lembrando dessa regra. É uma regra que está implícita, né? É uma regra implícita. Do mesmo jeito, você não sair por aí dando bolacha em todo mundo, você batendo nas pessoas, né? Cometendo qualquer tipo de violência, você está cumprindo regras. Então, não existe liberdade sem regras. Só que o Hegel não trabalha essas regras, essas normas, como trabalham certos analíticos, né? No nível de abstração, no nível abstrato. Essas normas, essas regras, elas são históricas, elas têm um caráter histórico. Então, eu decidi trabalhar, o tema da minha dissertação, normatividade e historicidade da liberdade na filosofia do Hegel. E eu traduzi na época do mestrado, para finalizar aqui essa parada, um texto do Hegel, só que não foi do alemão, foi do inglês, eu cortejei lá com o original, mas traduzido do alemão é um gênio, ele merece um reconhecimento do caramba. Eu traduzi do inglês, foi bem mais fácil, demorei um ano para tu ver, que foi um texto o último texto do Hegel, se eu não me engano é póstumo, de 1931, acho que é póstumo, que é sobre a reforma eleitoral britânica, que é um artigo do Hegel comentando a reforma eleitoral britânica. E esse texto, o Hegel falou algo muito interessante. Ele disse que a mudança das regras, das normas e das instituições, elas podem se dar por duas maneiras. Pela via francesa, que é a Revolução, e pela via prussiana, que são as das reformas. Então eu percebi, isso daqui é um negócio interessante. Como é que se realiza a razão? O Hegel chama de via francesa e via prussiana para a realização da razão. Eu percebi que o debate sobre norma, historicidade e liberdade em Hegel podia solucionar um problema bem importante para nós que somos marxistas, que é, afinal, que diabo é que o Hegel é? Um reacionário, um conservador ou um revolucionário, né? E a minha defesa na dissertação é que o Hegel, a partir da leitura que eu fiz da obra do Hegel, o Hegel é um reformista, tá certo? Mas que se essa razão para se realizar pode ser de forma gradual e pacífica, ele chama de via prussiana, que é reforma, né? Ele chama de mudanças por cima, realização da razão por cima, ou pode ser pelo que ele chama de via francesa, que diz, olha, esse daí é o último caso. É a pior forma possível, porque é violenta. A reforma chega nas mesmas conclusões da Revolução, só que de forma devagar e sem derramamento de sangue. Mas, aí, isso é o que o Hegel está falando nesse texto, Reforma Eleitoral Britânica. Se o Estado não faz as mudanças necessárias, ele não atende às demandas da razão, demandas que são históricas, o povo, né, o que o Hegel fala, as mudanças vão ser feitas pelos de baixo. E ele diz, dessa forma, a França já mostrou o quanto ela é terrível, ela é feita de forma rápida, mas com muito derramamento de sangue. O Hegel não diz que a revolução não deve ser feita, ela deve ser feita se for o jeito, mas é preferível fazer reformas. Então foi isso que eu trabalhei na minha dissertação. Então, aí, no caso, só fazendo um link, né? Então, foi aí que tu fez a ponte da tua monografia para a tua dissertação, né? Para a tua pesquisa. Como é? Não entendi. Foi nesse ponto que tu fez o link, né? Tu fez uma ponte da tua monografia para a tua dissertação. Foi, eu só não voltei ao tema, né, da relação indivíduo e comunidade. Eu me concentrei mais nessa questão da realização da liberdade através das normas que são históricas, né? E essas normas e instituições enquanto realização da razão, né? Razão entendida como aquilo que preserva e promove a liberdade. E interessante, né, a gente observar que o Hegel, no período de juventude, né, justamente na fase em que ele foi mais influenciado pela Revolução Francesa, né, ele, o Schelling, o Hölderlin, né, lá no seminário, eles
se empolgaram, né, com essa perspectiva, mas aí quando chega na maturidade, já em Berlim, né, ele já, né, começa a perceber, porque ele já tinha passado também, né, pela experiência do terror, né, Napoleão e tudo mais. Eu acho que isso, né, também serviu como uma vacina, né, contra um risco de um caos que talvez o requisite, né, mas não excluindo, né, a possibilidade das transformações que acontecem na história, muitas vezes pela violência, né? E que vão acontecer, segundo o Hegel, de um jeito ou de outro. A razão vai se realizar. Se o Exato. Estado não fizer, o povo vai realizar. Eu particularmente preferiria que o Hegel fosse um revolucionário, né? Como o Hegel, dói não, o Hegel é um reformista, né? Mas pelo menos ele é um reformista. E sobre essa questão da Revolução Francesa, né? O Hegel tem uma carta, agora eu não me lembro para quem é o elemento que manda essa carta, que é o nome do ministro da Educação que arranjou a vaga para ir lá na Universidade de Berlim, eu nunca lembro o nome, mas o Hegel nessa carta, ele fala que não gosta de fazer as coisas com calma, né? Ele tem mais um jeito girondino de resolver as coisas, ele não é muito jacobino. Só que o Hegel, ele nunca deixou de brindar todo ano em honra da Revolução Francesa. Todo ano o Hegel fazia um brinde em honra da Revolução Francesa. Ele sempre defendeu as conquistas da Revolução Francesa, né? Diferentemente, por exemplo, do Schelling e do Fichte, que não vão querer se descompromissar do passado que eles tiveram de admiração pela Revolução Francesa. É o grande impacto da geração do Hegel, que nem a Revolução Russa, Revolução Cubana para nós aqui no século XX, contemporâneo, a Revolução Francesa foi o evento histórico fundamental para o Hegel. Como o Hegel diz, é o evento que faz o mundo girar ao redor da cabeça dos homens, né? Então, e agora seria um outro momento, né, para a gente falar um pouco sobre como é que foi a tua inserção, né, no curso de filosofia. Não sei se tem um curso de filosofia aí no IFCE, ou se como é que funciona a coisa da filosofia no IFCE, que vez passa para essas discussões, né, Bem, cara, o IFCE é uma escola técnica, né? E, assim, não tava nos meus planos de jeito nenhum ir para o IFCE. O meu objetivo, meu grande sonho de vida era ser professor da UES, né? E eu pensava que isso ia acontecer, mas depois dos meus 30 anos, quase aos 40 anos, né? Depois de terminar o doutorado, alguma coisa assim. Apareceu o concurso do IF e eu fui fazer, né? E deu certo, né? O IF é uma instituição muito boa, apesar da burocracia que ela tem, e ela tem filosofia para os alunos, isso é muito interessante, uma boa carga horária para filosofia. Existe um espaço para desenvolver o trabalho, apesar de não ser o mesmo espaço que tem para o pessoal da área técnica, para engenheiros, indiscutivelmente o peso dos engenheiros no IFCE é muito grande, mas a gente consegue desenvolver nosso trabalho. Eu tenho 3 pesquisas, né? Tive 3 pesquisas no IFCE e estou na minha 4ª pesquisa. Eu fiz uma sobre educação, baseada em Adorno, já finalizou, a gente terminou, fiz a minha primeira pesquisa empírica, né, junto com a minha bolsista, a gente conseguiu fazer um artigo e publicar na revista da UES. Eu estou com 2 pesquisas, uma voluntária e outra remunerada. A primeira que eu fiz sobre educação foi remunerada. A remunerada é sobre o Estatuto Epistemológico das Ciências Humanas, porque eu acho que a gente tem que fazer, nesse contexto, uma defesa da cientificidade das ciências humanas, que está sendo atacada há muito tempo, né? E a própria galera das ciências humanas acabou cavando essa cova para eles, quando, bem dizer, deixou igualado opinião e conhecimento, né? Eu fiz um projeto que foi aprovado em estar desenvolvendo, e o outro é sobre o padrão de propaganda protestante na região de Uruburetama e Itapipoca, que eu estou recolhendo dados junto com a minha bolsista e a outra bolsista sobre os templos protestantes em Itapipoca, as rádios protestantes, grupos de Facebook, rede social protestante, como é que é a propaganda protestante nessa micro-região. E eu fiz um agora, né? O resultado, inclusive, era para ter saído hoje, eu vou até olhar, me esqueci, que é sobre redes sociais, que eu quero pesquisar usando a psicanálise, né? Como background teórico. Os alunos do IF são muito bons, isso é algo que eu não tenho do que reclamar. São alunos que eu tive uma turma até o ano passado, que é uma turma de primeira,
lá da turma de edificações. Os alunos do IF são muito bons, é muito prazeroso dar trabalho, dar aula para ele. Não é a mesma coisa da universidade, mas é muito bom. Queria que todo mundo tivesse a oportunidade de dar aula na educação básica para alunos daquele nível. Exatamente. É fundamental que a transição, inclusive para corrigir os erros, que às vezes do acadêmico, né? A gente acaba não conseguindo ser muito claro, e quando você vai sobre Hegel, aí você tem que ter um cuidado redobrado, né, para você conseguir transmitir aquilo que realmente é a reflexão hegeliana. É um grande desafio. E aí você é forçado, na escola pública, a você conseguir digamos, essa clareza conceitual, né? Esse rigor também. E aí eu te perguntar outra coisa, que é em relação a como você vê a pesquisa hegeliana no Ceará e no Nordeste em geral. Como é que você está vendo a pesquisa na filosofia de Hegel? Se tem muito espaço, precisa ampliar? Como é que tu vê esse panorama? Cara, assim, como eu falei, né, eu entrei em contato com Hegel, né, através do Marx, né, e dos marxistas, né. A principal influência para ler Hegel foi, evidentemente, o Gadanha. E aqui no Ceará, eu considero que os bons hegelianos, como eu já falei no começo, são bons marxistas, né. E como eu conheço, graças a Deus, né, muitos marxistas, e o Felipe aí dizendo que queria estudar Hegel, mas tem medo, mano. Mas, ó, eu conheço os marxistas, eu conheço e que são bons, inclusive galera da história, não fica circunscrita apenas à filosofia. Tem amigos meus que são da história e que são pessoas que estão se iniciando no estudo de Hegel e não só estão se iniciando, já pesquisam bem Hegel, né? Tem um amigo meu que está no doutorado em história, a gente até conversou uma vez com ele lá na UFC, no ICA, no evento que teve da pós-graduação, a gente conversou com ele, o Rodrigo. É um cara que quer a história, é um excelente marxista e tá pensando sobre dialética. A gente pensa, eu e ele, de escrever um livro sobre a dialética. A gente até fica frescendo que vai ser a dialética do esclarecimento do século XXI. A gente tem esse objetivo de escrever um livro sobre dialética. Na UES, tem pessoas que estudam Hegel, se elas são ou não hegelianas, é outra coisa, mas que elas dão aula sobre Hegel que são apaixonantes. Você tem o Emiliano, a aula do Emiliano sobre Hegel é algo incomparável, é maravilhoso, né? Você fica apaixonado. O Itamar, agora eu não sei se o Itamar ainda é professor da UES, e você tem também o professor Eduardo Chagas, né? Que faz muito mesmo por Hegel aqui no Ceará, Hegel e por Marx, né? É um cara que dá muita oportunidade para a gente falar, para a gente publicar sobre Hegel e Marx. Eu acho o trabalho que ele faz de organização dessa galera um trabalho muito importante, mas nem só de marxistas vive Hegel, né? Você tem a galera de orientação católica que estuda Hegel, né? E eu acho isso muito interessante, porque Hegel não era católico, ele era protestante, né? Ele ia ser se ele não fosse professor de filosofia, né? Todo dia a gente tem que agradecer a Deus Hegel ter escolhido o caminho do magistério, né? E não da vida religiosa. E aqui tem uma galera católica que estuda Hegel, o pessoal da faculdade católica, eu conheço uma galera que estuda Hegel, né? O Álvaro, que foi orientando do Conrad também, a professora Marli, que foi debatedora na minha banca de monografia, é uma pessoa também muito dedicada, né? E que eu vejo assim que é um grupo menor, que eu considero que o Conrad faz parte deles, né? Que é o Hegel lido por uma perspectiva kantiana. Porque eu vejo que e o Adorno, no Três Estudos sobre Hegel, ele fala sobre isso, né? Você pensando a lógica de Hegel. A lógica do Hegel, você pode ver as categorias lógicas como elas sendo a priori, no sentido kantiano, ou sendo categorias históricas, né? Ou seja, que vêm a posterior. E o Adorno fala, são duas formas de ler Hegel. A forma que vê as categorias lógicas de forma priorística é uma leitura kantiana do Hegel, enquanto a leitura marxista do Hegel vê essas categorias lógicas também como categorias históricas. Então eu acho que tem essa galera kantiana que faz uma leitura kantiana do Hegel, como o professor Conrad também, né? Então, e a UES
infelizmente, eu acho que a UES está perdendo um pouco dessa veia hegeliana, marxista dela, né? Essa é uma impressão pessoal, né? Não sei se isso é real, porque eu me lembro quando eu estava lá, era muito forte a presença de Hegel e Marx, a gente conversava muito sobre isso. E na UFC eu vejo que a filosofia analítica é mais forte, né? Mas fora, na UVA tem professores que eu acho que ele vai ser o, se eu não me engano, que é o Marcos Fábio, né? Que pesquisa Hegel, né? Mas eu não sei qual é eu acho que ele é Hegel por Hegel, né? Não é uma leitura interessada, como é que eu faço do Hegel, uma leitura, o que o Hegel pode nos ajudar aqui para transformar o mundo, né? Não é ou justificar as transformações, eu não sei, eu acho que a leitura dele do Hegel é uma leitura mais pluralista, né? O texto do Hegel no texto. Na UFCA tem você, né, que estuda o jovem Hegel, né? E eu acho admirável, porque eu não tenho saco para ler o jovem Hegel, a não ser o texto dele Fé e Saber, que eu acho maravilhoso, que é o texto que ele já fala que Deus está morto antes do Nietzsche. Poucas pessoas lembram, ele disse que quem matou Deus foi Kant, né? A questão da coisa em si. Isso o Hegel fala no Fé e Saber, se eu não me engano, é 1800 e alguma coisa. E das maneiras científicas de tratar o direito natural, são textos de juventude que eu acho foda, a diferença entre o sistema, né, Aí, o Marcos Fábio, adorei o Hegel por Hegel. Então, eu acho que tem uma boa leitura de Hegel aqui. O que eu fico triste é que, apesar de ter bons hegelianos aqui, a gente não dá tanto valor ao que a galera daqui produz comparado ao que o pessoal do Sul e Sudeste faz. Aqui a gente tem gente de primeiro. O Manfredo é daqui. A gente tinha um Paulo Menezes, né? O cara traduziu obras do Hegel, o cara traduziu a filosofia do direito de Hegel, a tradução de 2010. O cara é de primeiro, e o cara é daqui. Né? Tem dois Menezes, né? Tem o Paulo Menezes não é? e tem o Não escutei. Tem o Paulo Menezes e tem o Jaci Menezes. Tem o Jaci Menezes. De Jaci Menezes eu vi um livro que ele fez de seção de texto do Hegel. Eu fui começar a ler sobre ele porque tu falou. Eu acho que caiu, tá certo aí? Caiu não, né? Não. Não caiu não, né? Eu fui ler, fui descobrir que o Dejaci Menezes tinha outros textos, né? A partir de você tinha falado que queria organizar um ciclo de debates, né? Aí eu acabei indo atrás. Mas aqui eu acho que tem uma produção hegeliana muito boa e de qualidade, né? Uma boa quantidade de qualidade, mas infelizmente aí não dá tanta visibilidade como a gente dá para as produções do Sul e do Sudeste. E aqui, assim, os hegelianos daqui, como eu falei, são hegelianos que leem Hegel com um critério de classe. É um Hegel com uma pegada mais prática, um Hegel que é através de um viés marxista, né? O pessoal do Sul eu vejo alguns hegelianos lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é mais um Hegel por Hegel, né? Um Hegel mais culturalista. E eu acho que a gente inova. Eu acho que a gente inova na leitura que a gente faz do Hegel. A gente não fica fiel ao texto do Hegel como se ele fosse a Bíblia. É uma leitura que a gente faz do Hegel, uma leitura que a gente faz, uma leitura interessada e que nos ajuda a justificar, dialogar com outros autores, a entender nossa realidade, justificar determinadas práticas. Então, eu acho que aqui o Senado no Ceará de Hegel é muito bom. É bom a gente reforçar, né, que na tradição católica de pesquisa em Hegel, além do Paulo Menezes, que é o tradutor, né, traduziu uma boa parte da obra de Hegel, que a gente tem acesso, a gente tem o Lima Vaz, né, lá na fase, né, que é mineiro, né? Ele? Exato. Foi o grande divulgador, o grande pesquisador de Hegel. O Brasil teve, eu acho que no século XX, né? É a referência para todos os grandes pesquisadores que vêm posteriormente. Né? Uma boa parte deles foram influenciados direta ou indiretamente pelo Paulo Novaes. Né? E por isso, né, que na Católica de Fortaleza, a gente tem ainda pessoas que têm esse vínculo, né? Também por conta da influência do Paulo Menezes e do Novaes, né? A Rio Maria Celeste, a Marlene, né? que são também, né, pessoas que, de uma outra perspectiva, né, que não é a perspectiva da UES, também contribuem com esse diálogo, né, com essa pesquisa de Hegel.
Demais, tem uma senhora, que eu não lembro como ela escreveu um livro sobre Hegel, sobre a metafísica do Hegel, que é a tua tese de doutorado dela. Não sei se é Maria de Borges, eu não lembro. Que é o Hegel numa perspectiva católica, que é muito massa, cara. E eles fazem um debate que eu gosto muito, que é sobre a questão da física do Hegel, né? Sobre a questão, eles pegam a questão da coisa em si, que eu acho muito massa. Como o Hegel resolve a questão da coisa em si. Que para mim é um dos maiores problemas da filosofia contemporânea. E tem um cara também, eu não sei se ele é hegeliano ou se é kantiano, que eu acho que ele faleceu no ano passado, foi em 2018, que é o Juan Adolfo Bonatini. Que esse cara é genial. Juan Adolfo Bonatini, ele escreveu um livro, não sei se você conhece, que é Uma coisa em cima o idealismo alemão e o problema da coisa, a coisa em si e o problema da coisa em si e o idealismo alemão. Não lembro como é o título perfeitamente. Mas é um livro maravilhoso. Tu se liga dele, né, do Juan Adolfo Bonatini? Eu fui aluno dele, cara, é lá muito... no UFPB. Sério? Sério? Tu falou dele? Fui. Eu tive em 99. O cara é muito bom. Na Federal da Paraíba, né, e lá ele era professor, trabalhava mais forte, né? Mas ele, devido ao conhecimento que ele teve de Hegel, ele sempre estava nos encontros, no Congresso Hegel, né? Não, o cara é muito bom, mano. Um amigo meu, esse Rodrigo que eu falei, o cara conseguiu comprar o livro dele, A Dialética em Kant e Hegel. Cara, eu tô doido por esse livro, porque ele tá muito caro, eu tinha que vender um rins pra comprar. O livro é muito bom. Aí eu tava dando, esse amigo meu conseguiu, é muito massa. O cara é bom, tem os textos dele, o que ele percebe, né, o Juan Adolfo Bonatini, que o problema central a ser resolvido na filosofia é o problema do sexismo, né? Essa tese dele eu acho maravilhosa. Ele diz que o Hegel, todo o idealismo alemão, ele decorre da tentativa de solucionar esse ponto cego no idealismo do Kant, que é a questão da coisa em si. E ele coloca que o Hegel é um dos caras que dá uma boa resposta. Eu acho muito bom, o livro é muito bom. Cortou teu som. Só aproveitando a deixa, né, para dar uma olhada aqui pro pessoal, os nossos amigos aqui que estão participando, né? Quem é que tá falando aí, mano? O Felipe, né? Éricles, a Maria Célia, que é coordenadora do curso, né, de licenciatura aqui do Cariri, Leite Gomes, Fernando Bessa, Paulo Cruz, o Cledson, né, que é aluno da gente, e deixa eu ver quem mais, o Antônio Carlos, né, o Antônio Carlos é meu amigo. Meu aluno, lá no IF, ele. Pois é meu amigo da Pajussara, né, a gente cresceu praticamente. Foi, ele falou, cara. Na vizinhança, e que também o mundo é um ovo, mano. Uma figura desenrolada. E o Marcos Fábio, né? O Marcos Fábio aí vai ser o próximo da lista, né? Ele vai ser o próximo intimado para a gente conversar um pouco sobre as pesquisas dele em Hegel e ampliar. O Marcos Fábio é um cara bom. Eu peguei a tese dele, que foi sobre a questão da build em Hegel, se não me engano, se foi a tese de doutorado ou se foi de mestrado, mas eu peguei a tese dele para dar uma lida, é muito bom. Exato. Tem uma fala aqui, na época eu estava tentando elaborar meu projeto. É do Rodrigo, né, que ele fala que no Sudeste a pesquisa em Hegel se concentra na UFSCar, na Federal do ABC, né, e na Unesp de Marília. Na Unesp de Marília tem um amigo também, que é o Paulo Novelli, né, que pesquisa também em Hegel. Paulo Novelli. E ele pesquisou, se eu não me engano, também nessa linha do jovem Hegel, né? Uma pesquisa mais recente, né? Que até então poucas pessoas tinham acesso aos textos, agora já tem uma parte de material, né, em espanhol, já tem grandes estudos, né? Recentemente saiu pela Boitempo aquele estudo do caso, né? Do jovem Hegel, que é fundamental, né? Essa pesquisa. Não é massa. E ele faz uma leitura ele tenta colocar a produção teórica do jovem Hegel em relação com o desenvolvimento da sociedade capitalista, né, nascente. É muito, muito bom. Lukács é foda. Então, dentro dessa perspectiva, John, como é que tu vê para frente, né, olhando assim para adiante, que a gente já tem uma tradição razoável aqui, né,
no Ceará, de pesquisa de Hegel, né? Pesquisadores que já estão, né, já na terceira geração, eu acho. Consolidado, né? E como é que tu vê isso para frente, por exemplo? Como é que tu vê tu tá vendo que se está se ampliando, essa tradição está consolidada, ou a gente pode dizer que existe ainda um grupinho de resistência de hegelianos, e porque existem muitas filosofias também que estão na crista da onda, né? Porque Hegel sempre é um desafio, né? Muito para estudar, para É. pesquisar, inclusive para dialogar, né, com outros autores. Como é que tu vê isso? Cara, eu vou fazer uma piada hegeliana, né? O Hegel diz que filosofia não é profecia, né? A gente não pode falar do que vem daqui para frente. Mas a gente é enxerido e faz, né? E a gente enxerido e vai. Cara, eu acho que alguém colocou aí que não tá ouvindo, se eu não me engano. Pois é, eu acho que a conexão está muito ruim. E aí eu estou tentando Estranho. melhorar aqui, mas é um desafio. É. Cara, eu acho que a gente já tem consolidado, né? Assim, falando da parte da galera que eu conheço, né? Eu acho que a gente já tem consolidado uma galera que estuda, né? E nessas três pegadas, nessas quatro, né, na verdade, o Hegel mais com um viés marxista, o Hegel que é um viés kantiano, né? O Hegel católico e uma leitura mais estruturalista do Hegel, né? Quem tem também. Se bem que eu acho que todos nós aqui vamos por uma questão da nossa tradição filosófica fazendo uma leitura, querendo ou não, estruturalista, né, do Hegel, fica muito preso ao texto. Mas anteriormente, principalmente por causa da UES, eu pensava que existiria uma tendência de desenvolver cada vez mais essa questão da pesquisa em Hegel. Eu acho que o Hegel é um autor incontornável, a gente sempre vai ter que passar, né, por ele, dialogar com ele. Você gosta, é um autor que você vai ter que, em algum momento da sua vida, se você for fazer filosofia, e eu acho que qualquer ciência humana, passar por ele, mas eu acho que ele permanece em altos e baixos, né? Porque a gente aqui vive muito das modas filosóficas, né? O Hegel, ele é um autor que não está na moda, apesar dele nunca sair da leitura dele. A gente sempre tem alguém pesquisando, alguém lendo o Hegel, e muitas pessoas da moda, em algum momento, eles falam da importância do Hegel, né? E ele é um autor que nos desafia. Então, eu acho que a pesquisa em Hegel, aqui no Ceará, está consolidada. Como ela vai desenvolver, eu não sei. O que eu queria, aqui é na questão do desejo, né? Não é um prognóstico. O que eu queria é que a nossa produção daqui, ela fosse lida não só pelo pessoal do Sul e do Sudeste, mas pelo pessoal daqui mesmo, de casa. Eu acho Claro. que coisa que o Paulo Margucci, né, que é um cara que eu acho que hoje está prestando um serviço à filosofia que é fundamental. Inclusive, a Ampof diz que saiu a História da Filosofia do Brasil, o segundo volume dele agora, né? Foi. O Paulo Margucci, ele fala que o Brasil ele não tem filosofia porque não conseguiu criar uma comunidade de conversação filosófica. Mas, pelo contrário, a gente criou uma comunidade de desconversação filosófica. A gente não dialoga entre si. Eu acho que todo mundo que já parou para refletir sobre o nosso modo de fazer filosofia deve ter percebido que a gente não conversa entre si. A gente não lê os nossos professores, isso é muito estranho. A gente não lê os nossos professores. Eu me lembro que tinha um camarada que era o Fabian, né? Lá na UES, foi meu professor de monografia, que ele falava. Ele foi um dos primeiros caras a falar isso para mim. Ele, John, o Emiliano tem um livro sobre memória e consciência, e as pessoas não leem, cara. Aí eu peguei e fui atrás de falando sobre Políbio, falando sobre Platão. Cara, um livro muito bom. E a gente passa batido. E eu acho que isso é algo que inclusive eu fiz um artigo, vai sair aí no final de junho, sobre esse nosso narcisismo às avessas, né? A gente acha que tudo que a gente produz nacionalmente é pior e que o que vem de fora é melhor. E a gente aqui no Nordeste, algumas vezes eu vejo aqui entre nós, a gente acaba reproduzindo esse narcisismo às avessas com o Sul e com o Sudeste. O professor Eduardo Braga, ele falava que basta chegar com sotaque aqui no Ceará que a gente acha que o cara é um bambambam, sendo que tem muito cara bom aqui. A gente tem muito cara bom aqui. Então eu acho que o que eu desejaria era que a gente lesse uns aos outros, a gente se lesse.
quando eu estava fazendo a minha dissertação, eu li todos os artigos do Conrad que tratavam de ética, de direito, de política e de história, que ele falava sobre o Hegel. Eu fiz questão de ler isso. Hoje eu faço. O Marcos Fábio acabou de lançar um artigo sobre religião. É um assunto que nem me interessa. Nem me interessa, mas eu faço questão de divulgar nos grupos, faço questão de ler, porque eu acho que a gente tem que dar visibilidade aos nossos. Eu acho que a gente deveria criar uma comunidade filosófica, já que a gente ainda não tem nacionalmente, criar uma comunidade filosófica cearense. A gente tem condições para isso. A gente tem a UVA, a gente tem a UES, tem a UFC. A gente consegue fazer isso, pelo menos dialogando com as pessoas que pesquisam coisas parecidas com a nossa. E a gente ter coragem de criticar. A gente ter coragem de criticar se criticar uns aos outros. Para mim, ser criticado é um mérito, porque significa que pararam, dedicaram um pouco do seu tempo para ler algo que eu escrevi, ao menos para falar mal. Porque se alguém vai falar mal e criticar, é porque ele acha que você merece o tempo dele para ler o que você escreveu. Então, eu leio os nossos professores, eu leio os nossos camaradas, como eu falei, eu li a tese, ou a dissertação, não lembro, do Marcos Fábio sobre o Bildo, e eu espero que as pessoas leiam aquilo que eu estou escrevendo. Eu acho que a gente tem a obrigação de se ler e dialogar entre si. Então, o que eu desejaria era que realmente isso acontecesse. A gente tivesse coragem de traduzir texto de Hegel, quem sabe alemão aí, porque não dá para mim, que a gente lesse os artigos dos outros, fizesse réplica sobre o que alguém escreveu, e uma coisa que eu queria que a gente realmente fizesse era publicar isso, era fazer mais lives para dialogar, fazer mesas redondas, que não fosse apenas alguém chegar lá e botar o livro, o texto que ele fez, e pronto, fiz uma apresentação. Eu quero é debate. Não se faz filosofia sem debate. Então, o que eu desejo é que essa tradição hegeliana, que já está consolidada aqui no Ceará, dialogasse entre si. Não simplesmente chegar e dizendo, não, a interpretação que o Franzé faz do Hegel é errada. Errada por quê, cara? Justifique sua resposta. Que é a pergunta que a gente sempre coloca no fim, sempre faço para os alunos, justifique sua resposta. A gente tem que fazer aqui entre a nossa comunidade hegeliana, né, o que o Robert Brandon fala que você faz em qualquer comunidade humana, é dar e pedir razões. Em filosofia, isso é mais ainda. Se eu não concordo com a leitura que o Marcos Fábio, que o Franzé fazem do Hegel, ou o Eduardo Chagas faz do Hegel, eu vou lá e digo por quê. Ponto por ponto. Eu argumento. Eu não vou partir para esse ataque ad hominem ou simplesmente ignorar, não ler. Eu acho que a gente tem que se ler, se criticar e dialogar entre si. John, e também porque a gente tem apropriações, né? Cada um segue uma linha de abordagem, segue um conjunto de comentadores também, né? Eles têm uma hermenêutica própria para cada fase, né, do Hegel. Por exemplo, eu dialogo com alguns momentos com a produção que o Hegel faz em História da Filosofia, em Filosofia da História. Então, existem, né, diversas perspectivas. E outra coisa, é fundamental que a gente conheça os autores cearenses, né, que têm pesquisado sobre isso, né, as obras do Manfredo, as obras do Diaci Menezes, as obras do Paulo Menezes, da Marli. Então, a gente ter essa possibilidade de conhecer essa gama de comentadores e pesquisadores, né. Eu acho que está faltando um pouco disso, desse incentivo que, inclusive, o Joelson, né, falou aqui, que é possível incentivar a leitura camarada do grupo Marcuse aí. dos nossos professores, né, e fazendo uma divulgação das obras, a gente tem que divulgar. Então, essa proposta aqui dos colóquios, eu espero que no próximo a gente tenha um áudio límpido, né, estéreo e tudo mais, porque realmente tem um problema aqui de notebook, de conexão, mas a gente vai tentar dar um jeito, para que cada mês a gente traga essa possibilidade, né, esse panorama, e mostra, tem pesquisa sobre religião em Hegel, tem pesquisa sobre estética, pesquisa sobre jovem Hegel, pesquisa sobre o Hegel da maturidade, N coisas. Ou então também diálogos de Hegel com outros autores. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui no Cariri que pesquisa Franz Fanon. E Franz Fanon tem um diálogo profundo com Hegel, né, com a dialética do Senhor do escravo. A gente tem diálogo com Hegel e Paulo Freire. Então, é isso que é a proposta, né, desses colóquios, né? A gente trazer... Gerar o debate, né? Exato. E, como diz o Marcos Fábio, né, ele dizer que o
O meu sonho é de um cinturão de debate hegeliano cearense. Então, Mas, ele já foi pioneiro, Marcos Fábio, quando ele criou aqueles colóquios Paulo Menezes, né, que a gente pôde participar, e vários outros professores de várias áreas, né, do Ceará e de fora puderam participar. Então, são essas iniciativas, né, que vão garantir a manutenção de uma tradição de pesquisa em Hegel e vão ampliar cada vez mais essa pesquisa. eu acho que a gente conseguiu consolidar uma comunidade, uma tradição hegeliana no Ceará, e que eu acho que a gente faz, querendo ou não, faz parte dessa tradição, e é uma galera muito boa. Então, e a gente tem interlocução com outras áreas, né? Por exemplo, aqui a gente tem interlocução com a história, a gente tem interlocução com a estética, a gente tem, né, a questão da morte da arte, do caráter passadista da arte. A psicologia, o Hegel é muito forte na psicologia também, na sociologia. Exato. E o que falta é isso, são os hegelianos sair, né, digamos, da caverna, ou então fazer como o monstro de Minerva, né, levantar as asas e, né, sair divulgando aquilo que pesquisa, né, e a ideia é justamente essa. E é isso, John. Eu queria só acrescentar mais um ponto, né, para a gente finalizar, porque já estamos chegando próximo a ideia é 1 hora, né, para que a gente não se torne enfadonho. Para ti, quais são os maiores desafios em pesquisar Hegel? O que é mais difícil, o que atrapalha mais? O que tu acha que a gente precisa ainda consolidar ou criar aqui na região, no Ceará, no Nordeste, para melhorar ainda mais essa pesquisa? E novos pesquisadores. Rapaz, eu acho que a maior de todas as dificuldades para se estudar e pesquisar Hegel é o alemão, cara. É aprender alemão, que é difícil pra caramba. É muito difícil. E eu acho que a própria linguagem que o Hegel desenvolveu, eu acho que os textos de juventude dele são mais legíveis, né? E tem uma dificuldade, por exemplo, na filosofia do direito, a enciclopédia das ciências filosóficas, que foram planos de aula. Eles não foram textos que foram feitos para publicação, foram planos de aula, roteiros de aula, né? Ali o cara não coloca tudo, fica deixa algumas coisas a desejar, tem que depender dos adendos, do que os alunos colocaram. Então tem essa dificuldade na própria obra do Hegel, da linguagem, que é uma linguagem difícil, né? É uma linguagem extraordinária, como diz o Marcuse, no sentido de que não é uma linguagem comum, porque como ele queria captar a complexidade da existência, somente uma linguagem complexa para poder dar conta de algo tão complexo como a existência, né? Mas eu acho que esses são os dois grandes desafios que a gente consegue compensar num primeiro momento. Eu participo de alguns grupos de pesquisa sobre Marx e Hegel, né? Aí eu vejo uma galera dizendo, às vezes o cara pergunta, dicas de livros e estudos aí para quem está se iniciando em Hegel. Aí sempre tem um cara chato que vai lá e fala, pega Hegel direto, e ainda diz, melhor ainda se for em alemão. Cara, pelo amor de Deus, você afasta a pessoa. Porque o cara que tem uma fenomenologia do espírito, ele não vai entender de primeira. É um texto que eu acho que você não leu só uma vez, né? Um texto do Hegel, Fenomenologia ou Filosofia do Direito. Você lê mais de uma vez. Você está sempre voltando a esse texto. E como todo começo é difícil, que é algo que o Hegel fala, né? Todo começo é difícil. Eu acho que travou não, né? Não. Como todo começo é difícil, eu acho que não custa nada você ter a ajuda de alguns bons comentadores de Hegel que ajudam você a entender determinados conceitos, determinados termos do Hegel. Eu acho que não é impeditivo. Então eu acho que é você pegar bons comentadores para te dar o início, a ambientação, né? Você não vai precisar ler todos os comentadores, mas eu acho que você tem um professor ou algum camarada que te orienta bem, você tá em um grupo de pesquisa, um grupo de estudo, um grupo de leitura, é muito bom, e você para mim, a grande dificuldade é mesmo a questão da língua, do alemão. Eu acho muito difícil. Isso foi um dos motivos que me fez, no doutorado, ao invés de continuar em Hegel, ir para Marcuse. Porque Marcuse, apesar de ser alemão, ele fugiu da ascensão do Hitler, né, do nazismo na Alemanha, e ele escreveu em inglês.
no doutorado eu teria que conseguir dar conta do Hegel em alemão. E eu sei das minhas limitações. Eu não teria condições de aprender alemão divinamente bem para agora. Então, eu acho que essas são as dificuldades para quem inventa de estudar Hegel. Mas quando você consegue entender o que ele está querendo dizer com determinadas palavras, fica muito bom, cara. Fica muito claro. Você lendo e você pensa, pô, esse cara é foda. Não é que é realmente isso? Eu tive que fazer os 4 anos, né, na cultura alemã para ver se dava conta disso. Aí o tempo, né, que demorou de lá para cá, porque eu fiz o alemão em 94 até 98. Isso já está, né, com mais de 20 anos. E aí o que eu faço para garantir, para manter isso, né? Às vezes eu oferto um mini curso ou um alemão instrumental para os alunos, porque a gente tem que fazer justamente essa partilha, né, de conhecimentos, inclusive para garantir, né, essa ampliação, né, dos estudos. Eu sei que em determinadas regiões do Ceará, vai ser mais difícil, né, para você ter um curso de alemão em Juazeiro, né, ou não sei, em Sobral, né, o Marcos Fábio deve estar também lá com alguma atividade nesse sentido, porque são justamente pontuações que quem não está no centro, né, no centro de pesquisa ou numa capital, né, tenham essas limitações. Né? Mas a gente deve encontrar formas de superar. Hoje, com a internet, né, com o meio digital, a gente tem algumas possibilidades, né, que facilitam. Mas eu defendo as traduções, eu não sou daquele tipo, isso foi um ensinamento da Silvia Leão, professora lá da UES, que eu acho que deve ter conhecido, que ela disse que teve um aluno que uma vez chegou para o outro e falou, ei, não lê esse texto aí do Platão não, porque a tradução é ruim. Aí ela disse que perguntou pro cara, e tu sabe ler em grego, no original, para saber se essa tradução é ruim? Tá entendendo? Então eu defendo muito o trabalho do tradutor, porque é um trabalho desgraçado, eu passei um ano para traduzir um artigo de jornal do Hegel, um ano, né? E é difícil, porque você não vai fazer uma tradução literal, você vai tentar captar o significado, né? Você vai fazer uma tradução significado, e é muito difícil. Eu acho que as traduções que a gente tem, com o péssimo conhecimento alemão que eu tenho, não são traduções de todo horrível. A filosofia do direito do Paulo Menezes, cara, não é algo horrível. A Enciclopédia das Ciências Filosóficas também não é algo horripilante também. Eu acho que você dá conta dessas traduções, você consegue entender Hegel com essas traduções. Agora, se você tem a pretensão de virar um especialista, cuja vida seja dedicada única e exclusivamente a ler e interpretar Hegel, eu acho que é fundamental o alemão. E você tem que ter uma paciência, inclusive, para lidar com as categorias, né? Para ir assimilando o conceito, né? Não é algo imediato. É o pensamento em movimento, né? O Hegel, a filosofia do Hegel é o pensamento se movendo, né, cara? Eu ia pedir para tu mostrar o teu livro, né? O livro que tu publicou, para o pessoal conhecer, né? A tua pesquisa. E, ó, tricolor não é em referência ao Fortaleza, viu? É em referência à bandeira francesa. Tô frescando, também não é isso, não. É porque eu gosto muito da cor azul, mas por questões políticas eu me vejo na obrigação de também gostar do vermelho, né? Aí, como eu não podia fazer todo azul, todo vermelho, eu falei, quando o cara tava fazendo a capa do livro, ele perguntou, rapaz, diz aí, dá um toque como é que tu quer que seja o livro. Aí eu falei, rapaz, bota uma foto do Hegel e tá com azul e vermelho aí, uma combinação de azul e vermelho. E o cara botou uma foto de uma banda vermelha e uma banda azul, quando eu vi, o cara, isso aqui tá massa. Eu saí perguntando às pessoas. E o revolucionário. Saí perguntando às pessoas próximas. Pô, eu saí perguntando às pessoas próximas e eles falaram, rapaz, tá massa. Aí o livro, viu, pessoal? Compre aí para recuperar o dinheiro que eu investi, viu? E, assim, o prefácio é do Manfredo, cara. Eu fico muito feliz que o Manfredo se dedicou e deu esse prefácio de presente, né? O professor Gadanha, ele já leu e releu, já usou num grupo de estudo também esse prefácio do Manfredo, que é muito bom. Ele vai explicar como é que se chega ao conteúdo aqui do livro, né? Foi meu debatedor, o Manfredo. E a orelha do livro, que para muitas pessoas não é nada importante, mas para mim é muito importante. Cada pedacinho do livro, para mim, cada detalhezinho do livro é muito massa. E a orelha é do meu professor e amigo, o Gadanha, né? E o prefácio é do Manfredo. Se você não quer o livro, porque foi escrito pelo John Aquino, compre o livro pelo menos pelo prefácio do Manfredo, que eu fiz questão de colocar aqui na frente, ó, bem grande.
Isso Então, já, modéstia à parte. Como é? já é um selo de qualidade, né, para o próprio livro. Já é um selo de qualidade. Se o Manfredo concordou fazer o prefácio, é porque alguma coisa ele viu nesse livro aqui. Não é qualquer coisa real, não. Vale a pena, tá certo? E o capítulo 3, pessoal, é um capítulo assim que me deixa muito feliz, ó, que é Reforma ou Revolução. A via francesa e a via prussiana para a realização da razão. Que é o meu capítulo preferido desse livro aqui, cara. É muito. Me dediquei pra caramba. Muito bom. Então, se eu deixo aí o link aí depois da editora para vocês comprarem. Mas eu vou fazer um lançamento em Juazeiro, quando a pandemia passar. Vou fazer em Sobral, estou em saco do Marcos Fábio direto com isso. E vou tentar articular para fazer um lançamento lá no ICA também. Já teve na em parceria com a galera do Gramsci, a professora Joeline foi fundamental na organização do lançamento. E lá na UES, a organização do Gadanha e do Emiliano. É isso. Logo que a gente tiver, né, a possibilidade, o convite já foi feito, né, a gente está só esperando bater o martelo para fazer o lançamento aqui e fazer um grande debate, né? Porque realmente é um livro que traz umas discussões que são extremamente atuais, né? E eu queria Legal, agradecer, cara. pela participação, pela a disponibilidade de conversar com a gente, dizer que é uma honra que a gente inaugura, né, esses colóquios aqui com você, e lembrando que o próximo vai ser com o Marcos Fábio, né, nosso colega de Sobral, também vai falar sobre o livro dele, né, a publicação dele, e convidar o pessoal, né, no próximo mês, em julho, a gente ter esse novo encontro e manter, uma vez por mês, um encontro com algum hegeliano, algum pesquisador de Hegel, não necessariamente não precisa ser hegeliano, né, pelo menos que seja dialético. É bom pelo menos simpatizar, né, com o sujeito. Exato, para que a gente possa ampliar cada vez mais, dar essa visibilidade e manter a tradição, manter a pesquisa e deixar claro, né, o quanto isso é importante, né, isso sempre foi importante na tradição filosófica cearense. E aí eu agradeço, né, os colegas que participaram, né, o Felipe, o Marcos Fábio, o Cledson, a Maria Célia, Joelson, a Mona Lisa, o Antônio Rodrigo, Carlos, Fred Cavalcante. Então, se puderem, né, depois repassar isso, essa conversa, vai ficar na página, né, depois pode ser multiplicado, mas eu pretendo tirar, se tiver tudo bem, a qualidade estiver legal, vou colocar no YouTube, né, para, né, ampliar mais ainda a proposta. Eu agradeço a todos, né, a participação e no próximo, né, a gente se encontra com o Marcos Fábio. Vamos falar sobre Bildung, né, Acaba bom, Marcos Fábio. a formação em Hegel. Valeu, E João. obrigado pelo convite, viu, Franzé? Foi muito boa a experiência, cara. Já ia dizer, se tiver algo mais para finalizar, né, a sua fala. Não, de boa, só queria indicar um livro. Disse que a gente ia ter um momento de recomendação, queria indicar um livro. Se forem querer ler algum livro assim de introdutório sobre o pensamento de Hegel, que não seja diretamente o Hegel, né? Leiam Razão e Revolução, do frankfurtiano Herbert Marcuse. É um dos livros mais maravilhosos que o ser humano escreveu. Razão e Revolução. Hegel e o Advento da Teoria Social. Muito bom. E, de resto, muito bacana o momento, Franzé, e muito parabéns pela iniciativa, uma iniciativa louvável, e obrigado mesmo pelo convite. É uma honra estar iniciando esses colóquios, cara. Beleza, a gente vai fazer o possível para que a técnica, né, a parte técnica melhore no próximo, né? Mas valeu a disponibilidade e dizer que estamos juntos, né? Vamos construir essas possibilidades, né? Para que o pensamento seja cada vez mais, digamos, dialético, né? Possa confrontar com diversas posições. E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos a participação. A gente fica aí para o próximo encontro, talvez lá pela metade de julho, né? Eu ainda vou combinar com o Marcos Fábio, mas vai ficar como, né, um encontro mensal, né? A gente não... Porque a gente está tendo um bombardeio de lives, né? Você acaba se perdendo de uma floresta de eventos. Né? Tá brotando já. Pois é. Pois é isso. Um abraço a todos e até a próxima.
Valeu.